Domingo, 15 de novembro de 2020, dia de eleição municipal e feriado da Proclamação da República. Pontualmente são 6 horas da manhã e o cafezinho já está no ar. Olá a todos e bem-vindos a essa edição especial do Cafezinho pelo YouTube. Eu sou William Lourenço, seu nobre locutor, e pelos próximos minutos eu levarei a você que me ouve um pouco de informação, opinião, variedades e entretenimento. Desde já eu agradeço pela sua audiência e o convido para tomar comigo este cafezinho. Nesta edição você vai ouvir tudo o que você precisa saber sobre a votação que começa logo mais em todo o Brasil. Os cuidados e protocolos de saúde que deverão ser seguidos por eleitores e mesários. O que pode e o que não pode de acordo com a Justiça Eleitoral. E na minha coluna de opinião, a República faz aniversário hoje. Temos mesmo o que comemorar? Mas antes, vamos ouvir um rápido recado da Justiça Eleitoral e em 30 segundos a gente começa de vez o programa. Não saia daí! Já imaginou acordar de manhã e dar de cara com a mulher que vai transformar a cidade? No meio do trabalho, ver o cara que vai revolucionar a urbanização local. Ou se deparar com a pessoa que vai mudar a história da saúde no município. Pois chega de imaginar e bora agir. Este é o nosso momento. É a hora da gente, que é jovem, colocar as ideias e a coragem para jogo e mudar o país. Vamos nessa? Eleições 2020. Nunca é cedo para fazer a diferença. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Aproveitando a deixa, vale a pena relembrar. Este ano, as eleições municipais serão realizadas no domingo, dia 15 de novembro, em mais de 5.500 municípios brasileiros. Devido à pandemia de Covid-19, a Justiça Eleitoral adotou algumas medidas para que você, eleitor, possa exercer seu direito de escolher seus representantes com toda a segurança. O horário de votação foi ampliado, será das 7 da manhã às 5 da tarde. Para aqueles com mais de 60 anos ou outros pertencentes ao grupo de risco da Covid-19, haverá um horário especial de votação prioritária a essas pessoas, das 7 às 10 da manhã. O uso de máscara é obrigatório, bem como o distanciamento social nas sessões de votação e arredores. Haverá higienização das mãos com álcool em gel antes e depois de utilizar a urna, bem como a higienização da própria urna eletrônica a cada 1 hora. No site do Tribunal Superior Eleitoral você encontra essas e muitas outras informações sobre as eleições municipais. Acesse agora mesmo o site www.tse.jus.br. Repetindo, www.tse.jus.br. Eleições 2020. Participe, seu voto tem poder. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Abraços aqui no cafezinho. E eu mando hoje ao Balão, inscrito aqui do canal, a minha amiga Cid Pereira. Cidinha, grande abraço. Ao cantor e compositor Josué Lima, ao irmão dele, Jová Lima, ao nosso querido João Gabriel Silva, que será mesário e até por isso a sua coluna não será apresentada hoje. A Rosiane Venâncio, ao Lucas Honório, a turma do Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, o Cartório Eleitoral de Buíque, ao Kenny Lopes, o Carlos Yamamoto, o Igor Araújo, a Gabriela Leite, o Valeriano Rodrigues e a todos que nos acompanham em Luanda, Angola, ao Marquinhos Leite, a Fátima Delbono, a Thelma Alves e ao meu querido amigo Marcos Duarte. Um grande abraço a todos vocês. Hoje é o grande dia. Mais de 120 milhões de eleitores em todo o Brasil escolherão os prefeitos e vereadores em mais de 5.500 municípios. Aqui em Buíque, quase 40 mil eleitores estão aptos a votar. Eles escolherão os 15 vereadores e o gestor do município pelos próximos 4 anos. No último cafezinho eu comentei a respeito dos perfis dos até então 3 candidatos à prefeitura. Arquimedes Valença do MDB, Jonas Camelo Neto do Solidariedade e Miriam Briano do PSD. Assim que acabar o cafezinho, acesse a playlist e ouça o episódio do dia 25 de outubro. O link vai ficar aqui na descrição do vídeo. As sessões eleitorais abrirão daqui a pouco às 7 da manhã. Em tempos de pandemia, onde o novo coronavírus ainda está circulando,
contaminando e matando muita gente mundo afora, uma porção de cuidados teve de ser tomada, tanto para quem vai votar quanto para quem vai estar como mesário. Esse ano não será usada a biometria em nenhuma cidade, nem mesmo naquelas onde a identificação pelas digitais se tornou obrigatória. A medida é mais uma para evitar a contaminação pelo novo coronavírus. Vale relembrar também que em Buíque ela só será obrigatória em 2022 e que o cadastramento só será realizado a partir do ano que vem. Quem estiver fora do domicílio eleitoral pode justificar a sua ausência diretamente pelo aplicativo e-Título do TSE, disponível no Google Play e na Apple Store. Ainda nesta edição, eu vou te informar sobre os protocolos e demais cuidados a serem tomados na hora de votar. Como alguns que me acompanham há anos devem saber, eu fiz um programa de rádio chamado Os Radialistas entre 2016 e 2017 pela Rádio Anhembi em São Paulo. Volta e meia eu falo dele ou posto alguma coisa relacionada em minhas redes sociais. Pois bem, este que foi o primeiro programa de rádio que eu fiz, vai voltar no ano que vem. Em 15 de abril de 2021, dia em que o programa completa 5 anos de sua estreia, às 5 da tarde, mesmo horário em que ele ia ao ar toda sexta-feira pela Rádio Anhembi, vai ter o especial de 5 anos dos radialistas aqui pelo YouTube. Para quem pôde acompanhar o programa, é uma oportunidade de relembrar alguns momentos. A quem não viu nem ouviu, é uma oportunidade de conhecer este programa que, sem modéstia nenhuma, foi único e revolucionário. O aviso já foi dado. O especial de 5 anos dos radialistas, dia 15 de abril de 2021, a partir das 5 da tarde, aqui pelo meu canal no YouTube. Se por acaso você esquecer a data, relaxa. Eu vou ficar relembrando na minha página e por aqui também. Mas aproveita, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Assim, caso eu também me esqueça de te avisar, você será notificado pelo YouTube e não perde nada. Ainda no assunto das eleições 2020, você sabia que dá para receber informações sobre as eleições municipais pelo WhatsApp? Basta adicionar o número do Tira Dúvidas Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral. Anote aí, 61 9637 1078. Lá você pode saber sobre a situação dos candidatos da sua cidade, os protocolos de saúde adotados para o dia da votação, o que é fato e o que é boato sobre as eleições, estatísticas sobre eleitores e candidaturas e muito mais. É fácil, é rápido, é prático e o mais importante, é o WhatsApp oficial do TSE. 61 9637 1078. 61 9637 1078. Eleições 2020. Participe, seu voto tem poder. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Uma das maiores preocupações nessa eleição, além da pandemia, é com a disseminação de notícias falsas ou fake news. Muita coisa é dita sobre os candidatos, sobre apoiadores deles e até sobre as urnas eletrônicas. Inclusive muita mentira. Eu posso dizer que o cafezinho só veicula notícias após elas serem checadas e confirmadas. Aqui tudo o que você ouve é fato. Tanto é que eu apoio e sou embaixador da campanha Eu Voto Sem Fake do Tribunal Superior Eleitoral, que tem como objetivo combater a divulgação de notícias falsas sobre as eleições municipais. É muito importante que você que me ouve tome cuidado com aquilo que recebe no seu WhatsApp ou vê publicado no Facebook. Antes de sair compartilhando, leia e confirme se é uma notícia verdadeira. Tanto quem divulga quanto quem compartilha uma notícia falsa sem checar a fonte pode ser sim responsabilizado criminalmente por diversas vertentes. Em caso de atentar contra a honra de alguém, existem os artigos 138 a 140 do Código Penal, que tipificam o crime contra a honra comum. No caso de ofender alguém com palavras de baixo calão, os palavrões. Se a notícia falsa ocasionar alguma investigação policial ou processo criminal contra alguém, aí o indivíduo estará cometendo o crime de denunciação caluniosa, previsto no artigo 339 do Código Penal,
com pena de reclusão de 2 a 8 anos e pagamento de multa. E se o divulgador utilizar nome falso ou se servir de anonimato para cometer o crime, a pena pode ser aumentada em até 1/6. Caso o juiz entenda que houve apenas uma contravenção e não um crime, a pena é diminuída pela metade. Em caso de notícias falsas relacionadas ao novo coronavírus, o ato pode ser entendido como crime contra a saúde pública, também previsto no Código Penal brasileiro. Na esfera eleitoral, quem compartilha fake news sobre candidatos pode ser enquadrado pelo Código Eleitoral com as seguintes penas: detenção de 2 meses a 1 ano ou pagamento de multa por divulgar informações falsas sobre partidos ou candidatos e influenciar os eleitores com essas notícias. Detenção de 6 meses a 2 anos e pagamento de multa por caluniar algum candidato acusando-o de falso crime. Detenção de 3 meses a 1 ano e pagamento de multa por difamar algum candidato ofendendo sua reputação. E detenção de até 6 meses ou pagamento de multa por injúria, quando o candidato tiver sua dignidade ofendida. Todas essas penas citadas estão nos artigos de 323 a 326 do Código Eleitoral. Essas penas podem ser aumentadas em 1/3 se a ofensa tiver sido feita em um meio que facilite sua divulgação. As redes sociais, por exemplo, entram nesse meio de facilitação de divulgação. Há ainda a possibilidade da acusação de denunciação caluniosa eleitoral, no caso da disseminação de notícia falsa sobre candidato resultar em investigação policial. Aí, a pena é de 2 anos a 8 anos de reclusão, com pagamento de multa e previsão de aumento de 1/6 se o acusado se utilizar de anonimato ou nome falso. E é porque eu só quis falar a respeito do impacto das fake news nas eleições e suas punições. Se você que me ouve ainda não sabe o que significa fake news, eu recomendo que você assista a um documentário chamado Hoax, Excessos Online de 2017. Ele está disponível aqui no YouTube e tem 3 canais onde você pode assistir. O meu, o da Quebra Regras Produções e o da TV Cultura. Todos os links estarão aí na descrição do vídeo. E se você também quiser ser embaixador da campanha Eu Voto Sem Fake, basta seguir todos os perfis oficiais do TSE e do TRE do seu estado em todas as redes sociais, no nosso caso o TRE de Pernambuco. Colocar a hashtag Eu Voto Sem Fake nas suas publicações e o mais importante, só compartilhar o que for verdade. Agora vamos ouvir um recado do Átila e Amarino a respeito das fake news e na sequência tem a minha coluna de opinião. Não sai daí, o cafezinho retorna em 1 minuto. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre um fenômeno que vem se alastrando em proporções avassaladoras. Tudo começa com um simples transmissor. Uma pessoa que passa para o seu grupo familiar, que espalha para a sua comunidade e rapidinho temos um grande número de pessoas contaminadas. Parece até o espalhamento de um vírus e, na verdade, esse fenômeno é uma espécie de vírus. Eu estou falando das fake news em um processo eleitoral. Essa divulgação de boatos e notícias falsas é letal para a democracia. Acaba com a reputação de pessoas idôneas, esconde a verdade sobre candidatos mal intencionados e, no final, todo mundo leva tempos para se curar dos efeitos. Então vamos combinar o seguinte: tudo que você receber, verifique, consulte a fonte, consulte as agências de checagem. Quem espalha fake news prejudica outras pessoas, a si mesmo e pode estar cometendo um crime. O biólogo Átila Yamarino não cobrou cachê para participar desta campanha. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Nesse 15 de novembro também é dia da Proclamação da República. Em 1889, o Marechal Alagoano Deodoro da Fonseca se tornava o primeiro presidente após um período de império independente de Portugal que havia durado 67 anos. De lá para o que é hoje a nossa república, já se foram 131. Mas afinal de contas, o que é uma república? O conceito de república é um sistema de governo em que os governantes são eleitos pelos cidadãos para mandatos com duração determinada, ou uma casa onde só vivem estudantes universitários.
Piada à parte, esse modelo se diferencia da monarquia, onde os chefes são escolhidos por transmissão hereditária, e de regimes autoritários com suporte do poder militar. Talvez por isso, a república e a democracia tenham formado um par perfeito e indissolúvel. É praticamente impossível pensar em uma sem a outra. Ela pode ser parlamentarista, onde o chefe de governo, o primeiro-ministro, é escolhido pelo legislativo, ou presidencialista, no nosso caso, onde o chefe do governo, o presidente, é escolhido diretamente pelo povo. Tivemos diversos tipos de presidente. Os marechais no início da República, o Getúlio Vargas e seu Estado Novo entre 30 e 45, depois voltando em 1951 até se matar em 54, Juscelino e seu discurso dos 50 anos em 5, o Jânio Quadros com a dança da vassoura e depois renunciando em 61, o João Goulart assumindo e em 64 a tomada do poder pelos militares. Entre 1964 e 1985 o Brasil passou por um regime militar, mas estranhamente continuou sendo chamado de República Federativa do Brasil. Quando a gente relembra o conceito de república, supõe-se que foi até contraditório. Só em 88, com a Constituição Cidadã, é que passamos a viver de fato num país republicano com direitos e deveres a seus cidadãos como deve ser. Mas claro, sempre tem quem discorde. Há quem defenda a volta da monarquia, que o parlamentarismo se encaixaria melhor no nosso regime republicano, e até quem fale em intervenção militar. Tem quem diga também que o Brasil não é uma república, mas sim uma republiqueta. Fato é que nenhum tipo de regime de poder é perfeito, mas nenhum deles é melhor do que o republicano, pois este é o único onde o cidadão pode ter o direito de escolher. E respondendo à pergunta da abertura do programa, eu acredito que temos sim o que comemorar nessa data. Com todas as nossas falhas, ainda somos uma grande nação. E só somos uma grande nação porque, graças à República, todos podem ter o mesmo direito de colaborar para o crescimento do país, seja economicamente, socialmente, moralmente ou politicamente. A República é de todos que nela vivem, e é isso que devemos comemorar todo dia. Recado dado, vamos agora ouvir um importante recado do Dr. Roberto Calil. E em 1 minuto o cafezinho volta trazendo o que pode e o que não pode na hora da eleição. Não sai daí. É com você, doutor. Eu sou Roberto Calil, médico, e tenho um recado para você. A saúde é o nosso bem mais precioso e a democracia vem logo em seguida. Neste ano teremos eleições para prefeito e vereador. Sua missão é votar com segurança. O primeiro turno será no dia 15 de novembro e o segundo turno no dia 29 de novembro. Você pode votar das 7 da manhã às 5 da tarde. Deixe o período das 7 às 10 para as pessoas com mais de 60 anos. Confirme seu local de votação e leve anotados os números dos candidatos. Use a máscara o tempo todo e leve sua caneta. Na sessão, limpe as mãos com álcool em gel e evite contato físico. Se estiver com febre no dia ou tiver tido Covid nos 14 dias antes da eleição, fique em casa. A Justiça Eleitoral adotou todos os cuidados possíveis. Faça a sua parte. Eleições 2020. Sua missão é votar com segurança. Chegou a hora de saber um pouco do que pode e do que não pode com relação a apoiar um candidato, seja ele prefeito ou vereador. E a grande dúvida que surge é: pode fazer isso no dia da eleição? Pode, desde que seja uma manifestação silenciosa e individual, exclusivamente pelo uso de bandeiras, broches, adesivos e ou camisetas. Mas cuidado, se houver aglomeração de pessoas ainda que silenciosamente, isso caracteriza manifestação coletiva e é crime eleitoral. Também é proibido usar alto-falantes e amplificadores de som, promover comícios ou carreatas, distribuir qualquer material de propaganda política no dia da eleição, com exceção da propaganda divulgada na internet antes do dia da eleição. Aquela famosa boca de urna também é proibida, bem como o derramamento de santinhos em vias públicas ou próximo dos locais de votação,
todo tipo de abordagem, aliciamento ou chantagem feita por candidato ou apoiador, distribuição de camisetas e até mesmo a publicação de novos conteúdos relacionados aos candidatos ou o impulsionamento desses conteúdos na internet, com exceção, como eu já disse, da propaganda política postada antes do dia da eleição. E se você que me ouve flagrar qualquer pessoa cometendo alguma das infrações que eu falei, dá para denunciar a autoridade policial mais próxima ou ainda pelo aplicativo Pardal do TSE, disponível no Google Play e na Apple Store. Indo agora para mais um bloco de abraços aqui no cafezinho, eu mando ao meu amigo Daniel Sartori do podcast Tava Vindo Para Cá, ao pessoal do Na Ladeira em Arco Verde, o meu amigo Matheus Bernardo, o Carlson Cleiton, o Popó, a Júlia Silva, o Fabiano Oliveira que tá bombando no Instagram, o perfil dele inclusive tá aqui na descrição para você dar uma conferida, a Adriana Mello, a Daiane Rodrigues, o Leonardo Grossi, ei Léo, Gustavo Cavalcante, o Elcio Souza, a Maíra Araújo e o Henrique Andrade. Para você que já está acostumado a ouvir em nosso programa o bloco com as notícias mais importantes dos últimos 15 dias e a coluna do João Gabriel, excepcionalmente hoje não teremos esses quadros pelo fato dessa edição especial ser totalmente dedicada aos preparativos das eleições municipais e também por ter sido gravada com mais antecedência. Mas amanhã, 16 de novembro, a partir das 9 da manhã, terá mais uma edição do Cafezinho com um resumo das apurações em Buíque e em outros municípios, e aí sim, com o bloco de notícias e a participação do nosso colunista João Gabriel Silva. E vale o convite, ainda hoje, a partir das 5h15 da tarde, eu estarei na minha página no Facebook e nos stories do meu perfil no Instagram, acompanhando em tempo real as apurações dos resultados das urnas em Buíque, Arco Verde e em outros municípios brasileiros. Os links dos perfis estarão aí embaixo na descrição do vídeo. Voltando ao assunto das notícias falsas, eu vou te ensinar agora 10 passos para você reconhecer uma fake news antes de sair compartilhando para todo mundo. Preste atenção. Passo 1. Fique atento à fonte da notícia. De onde que aquela notícia saiu? Passo 2. Leia a notícia completa e não apenas o título. Passo 3. Todo site de notícias tem um endereço eletrônico, o famoso www.nãoseidoque.com. Verifique esse endereço e certifique-se de que é correto. Quarto passo. Saiba mais sobre o site que publicou a informação. Ele é confiável? Passo 5. Leia mais notícias desse mesmo site e verifique sua veracidade. Passo 6. Redobre a sua atenção com sites sensacionalistas ou tendenciosos. Passo 7. Muita atenção ao ler e verifique se a notícia não apresenta erros de ortografia. Passo 8. Veja em outros sites se aquela notícia também está sendo veiculada. Passo 9. Veja a data de publicação daquela notícia. E passo 10. Veja quem escreveu aquela notícia. Se em pelo menos um desses itens você ficar desconfiado, o recomendado é não compartilhar. Pode ser fake news. Se você que está me ouvindo vai votar, mas depois disso não quer nem mais saber de eleição, eu tenho uma dica para você. Às 6 da tarde aqui neste canal vai ao ar o especial de 50 episódios dos melhores e piores momentos, a série pulpada feita por mim aqui no YouTube. É uma marca histórica, diga-se de passagem, porque essa é a primeira, a única e a mais longa série do gênero pulp no mundo inteiro. Eu pesquisei a respeito e só tem essa por enquanto. É pra você assistir e rir à vontade, se divertir sem limites e sem pensar muito. Já deixa o lembrete para ser notificado quando ele começar. O link do vídeo também estará aqui na descrição deste vídeo. O nosso amigo historiador e colunista João Gabriel Silva teve neste mês um artigo publicado pela revista científica Rural Urbano, da Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, e da Universidade Federal Rural de Pernambuco, UFRPE. Um tremendo e merecido reconhecimento acadêmico.
O artigo sobre o personagem Batman foi escrito por Gabriel juntamente com Augusto César Acioli, Jorge Manuel Farias e Joseildo Cavalcante para seu TCC do curso de História na AESA e já está disponível para leitura. Na descrição desse vídeo você encontra o link que te leva direto para a edição da revista com o artigo do nosso colunista. Aproveite também e manda os parabéns ao nosso querido amigo Gabriel. Agora eu volto a falar com você sobre os cuidados que você deve ter na hora de votar em relação ao novo coronavírus. Se você que está me ouvindo foi diagnosticado com Covid-19 a partir do dia 1º deste mês, ou mesmo amanheceu com febre hoje, fique em casa. Você pode depois justificar a sua ausência. Confirme o local de votação antes de sair. Ele pode ter sido mudado de lugar. É possível fazer essa conferência por meio do aplicativo e-Título, disponível no Google Play e na Apple Store. Use máscara. É obrigatório nos locais de votação e arredores. Leve sua própria caneta para assinar o livro de votação e também uma espécie de cola com os números dos candidatos em quem você irá votar, até para que isso seja feito mais rápido. Primeiro, o voto vai para vereador. 5 dígitos e depois confirma. Depois, para prefeito. 2 dígitos e depois confirma. Não leve crianças para as zonas de votação. Acompanhantes também devem ser evitados de levar, a não ser em casos excepcionais. Mantenha um distanciamento mínimo de 1 metro dos outros na fila e dentro da sessão. Evite encostar em qualquer superfície. Cumprimentos, apertos de mão, abraços e levar as mãos ao rosto também deve ser evitado. Também não é permitido comer, beber ou fazer qualquer atividade em que se precise retirar a máscara. Ao tossir ou espirrar, cubra a boca com o antebraço ou use um lenço. Se estiver de máscara, mantenha-a em sua boca, cubra com o antebraço e depois troque a máscara por outra limpa. Tanto antes quanto depois de votar estará disponível em todas as sessões álcool em gel para higienizar as mãos. A cada 1 hora, a urna eletrônica também será higienizada. O plano sanitário completo está disponível para acesso e download em PDF no site do Tribunal Superior Eleitoral, www.tse.jus.br. Agora tem mais um recadinho da Justiça Eleitoral e em 1 minuto eu volto com o encerramento do cafezinho. Não sai daí! As eleições 2020 serão diferentes, mas você pode votar com segurança. O primeiro turno será dia 15 de novembro e o segundo dia 29. Antes de sair de casa, confirme seu local de votação. Ele pode ter sido alterado. Não esqueça sua máscara e, se possível, deixe as crianças em casa. O horário de votação será das 7 às 17 horas. Eleitores com mais de 60 anos terão horário preferencial das 7 às 10 horas. Não deixe para a última hora. Ao entrar na sala, mostre seu documento mantendo distância do mesário. Ele poderá pedir para você abaixar a máscara para identificá-lo melhor. Leve sua própria caneta para assinar o caderno de votação. Depois, guarde seu documento e limpe as mãos com álcool gel. Leve anotados os números dos seus candidatos para votar mais rápido. Ao terminar, limpe as mãos de novo. Mantenha a distância mínima de 1 metro e evite contato físico com outras pessoas. E atenção, se estiver com febre no dia da eleição ou tiver contraído Covid-19 14 dias antes, não saia de casa. Eleições 2020. Sua missão é votar com segurança. Daqui a poucos minutos você que me ouve vai mudar o destino da cidade onde você mora simplesmente com o seu voto. Eu venho apelando desde a estreia do cafezinho lá em 8 de fevereiro que você valorize mais esse poder que você tem. Independente de quem ganhe, sendo quem você apoia ou não, não esqueça que quem votou diferente é tão cidadão e tão morador da cidade quanto você, que quer melhorias na cidade tanto quanto você, e que todos precisam fiscalizar e cobrar trabalho todos os dias destes eleitos pelos próximos 4 anos, e não só os benefícios para si mesmo em cada eleição. A transformação que você quer para sua cidade tem que começar de você, eleitor, eleitora. Do modo como você vota. Consciência, responsabilidade e tranquilidade. Essas são as palavras que eu deixo a você. Bom voto!
assim mesmo, pessoal. Vamos nessa. Agora são 8 horas e 44 minutos pelo horário de Brasília. Eu quero desde já pedir as minhas mais sinceras desculpas a você que estava esperando a transmissão ao vivo, que houve uma certa instabilidade na nossa transmissão de internet. E também porque o Tribunal Superior Eleitoral demorou a começar a divulgar os resultados oficiais. Mas já temos alguns deles aqui para mostrar para vocês. Quer dizer, para ir divulgando. Em Buíque, por exemplo, já foram apurados até agora, de acordo com o site de resultados do Tribunal Superior Eleitoral, 39,64% dos votos. E desses votos, 47,56% foram computados para o candidato Arquimedes Valença, do MDB. O atual prefeito, por enquanto, está na frente na eleitoral. Jonas Camelo, do Solidariedade, recebeu 31,71% dos votos, porém ele consta como anulado sob júdice. O que isso quer dizer? Que, de acordo com o TSE, devido ao indeferimento que ele recebeu, Miriam, vale lembrar, como eu estava dizendo, foi vice-prefeita, tanto em uma gestão de Arquimedes quanto em uma gestão de Jonas. Transmissão ao vivo é tudo de imprevisto, de eu me apresentar como eu sempre costumo me apresentar no podcast. Eu sou o William Lourenço, o seu nobre locutor e hoje apresentador. E nessa edição ao vivo eu irei trazer para vocês, na medida do possível, os resultados das apurações em algumas das principais cidades brasileiras, vamos dizer assim. Porque, querendo ou não, eu tenho que valorizar a cidade onde eu estou morando, não é verdade? Voltando aqui às apurações, vamos dar uma rápida conferida nos resultados para os vereadores. Por enquanto, a mais votada está sendo do MDB, que recebeu 842 votos. Em segundo lugar, vem Felinho da Serrinha, do MDB também, com 594. Em terceiro, tem o Rodrigo da Ótica, do Solidariedade, com 568. Em quarto lugar, Edil França, também do Solidariedade, com 396. Elson Francisco, do MDB, aparece na sequência com 374. Neném Barão, também do MDB, com 339. E em seguida, veio o enfermeiro Luiz Cristiano, do PSD, com 338. Alessandra Queiroz, do MDB, com 311. Jordão Briano, do PSD, com 283 votos. Leonardo de Gilberto, do MDB, com 266. Weltson de Zé de Solidariedade, com 265. Deca de Zé de Nápoles, do Solidariedade, com 207. Vamos esperar a conexão voltar. Como eu ia dizendo, eu listei, quero dizer, os 15 primeiros candidatos, os 15 candidatos mais votados, porque a Câmara de Vereadores de Buíque tem justamente 15 vagas. Claro que não necessariamente esses 15 que eu disse poderão ser os vereadores eleitos, porque ainda há uma questão de quociente eleitoral que vai ter que somar pelo partido e afins, que eu não estou... Foram contados 11.196 votos. Vale lembrar, esses números estão sendo divulgados no portal de resultados do Tribunal Superior Eleitoral, é tudo oficial. Desses 11.196 votos, 10.518, o que dá 93,94% desses votos, foram direcionados a candidatos concorrentes. 478 foram nulos, o que dá 4,27% dos votos. E 200 desses votos foram brancos, o que dá 1,79% das intenções de voto. Agora, dos 10.510 votos aos candidatos, apenas 7.183, o que dá 68,29% desses votos, são considerados válidos. Isso porque vale repetir aqui
os votos que foram dados ao candidato Jonas Camelo do Solidariedade para o Tribunal Superior Eleitoral são considerados nulos, devido ao seu indeferimento alguns dias atrás, ao indeferimento da sua candidatura. Do eleitorado apurado por enquanto, vamos ver aqui, 73% do eleitorado compareceu às urnas, mas vai lembrar que ainda foi apurado, que está sendo apurado até agora, apenas 39% dos votos. Apurados 45,22% de todas as sessões, e o candidato Wellington da LW do MDB aparece na frente, com 48,58% das intenções de voto. Em seguida, vem Zeca Cavalcante, do PTB, com 45,89% dos votos. Em terceiro lugar, Cibele Roa, do Avante, com 5,1%. E em quarto, Francisco Leite, do PS. Dando uma rápida olhada aqui nos vereadores, de acordo com os votos apurados até o momento, Luciano Pacheco é o mais votado. Ele é do MDB e aparece com 1.051 votos. Siqueirinha, do PSDB, é o segundo colocado, com 926. Zirleide Monteiro, do PTB, tem 894 e está em terceiro lugar. Em seguida, vem Everaldo Lira, do PTB, com 798. Célia, do PSB, com 675. Luísa Margarida, do PSB, com 579. Heriberto do Sacolão, do PTB, com 571. Paulinho, do PSB, com 559. Sargento Brito, do PTC, com 514. João Taxista, do PSB, também com 479. Inspetor do PTC, com 473. João Marcos, do MDB, com 400. Júnior Moraes, do PSB, com 451. E Rodrigo Roa, do Avante, com 441. Disputa apertada por enquanto por lá. 7.709 contabilizados até o momento em Arco Verde. 94,34% desses votos foram direcionados a algum candidato apto. 3,46% desses votos, ou seja, 612, foram nulos, e 391, o que dá 2,2% desses votos, são brancos. Não me perguntem. Agora são 8 horas e 53 minutos. Vamos continuar a capital pernambucana, porque até poucos minutos atrás a disputa estava bem apertada entre os candidatos João Campos, do PSB, e Marília Reis, do PT. E continua. 30,25% das urnas apuradas até o momento, e a candidata petista está na frente com 29,05% dos votos. Em seguida vem o João Campos, do PSB, com 27,09%. Mendonça Filho, do Democrata, está em terceiro, com 26,63% dos votos. Ou seja, ainda há uma chance dele ultrapassar o João Campos nessa contagem. Tem também a delegada Patrícia, do Podemos, com 13,62%. 66% das intenções de voto. Marília Reis e João Campos, por enquanto, de acordo com esses resultados que saíram agora há pouco, às 7h14 da noite, até agora não atualizou os resultados. De acordo com esses números, Marília Reis e João Campos irão para um segundo turno no dia 29 de outubro. Daqui a pouquinho eu volto aqui e trago mais detalhes. Vamos ver aqui outras cidades da região. Águas Belas. Vamos ver se tem algum resultado por lá. Se já saiu alguma coisa por lá. Para lembrar que os tribunais demoraram tanto para sair, mesmo com a votação tendo sido encerrada às 5 horas da tarde no horário de Brasília. Pois bem, em Águas Belas já tem 78,57% dos votos apurados. E o Luiz Haroldo, do PT, que é o atual prefeito da cidade, está com 36,61% dos votos.
Em seguida vem o doutor Roland, do PCdoB, com 32,71%. Em terceiro lugar, o doutor Elton Martins, do MDB, com 24,43%. E em quarto lugar, o Agean Tenório, com 5,10% das intenções de voto. Vale lembrar que é menos de 200 mil habitantes. Por isso, não haverá segundo turno. Com esse resultado, mantendo o resultado, o Luiz Haroldo pode acabar se reelegendo como prefeito. Obrigado a você que está nos acompanhando aí pelo YouTube, ao Vivo a Cores em Alta Definição, aqui no Cafezinho ao Vivo, 8 horas e 56 minutos, e vamos ver aqui o resultado de Bezerros. Vamos ver as novidades por lá. Até agora tem 42,66% dos votos apurados e Luciele, do Democratas, está na frente com 55,37% dos votos. O candidato Breno Borba, do PSB, por enquanto, aparece com 40,26% dos votos. Gabeira, do MDB, tem 3,8%. E o doutor Lindório, do DC, tem 0,57%. Tá aí os resultados da cidade de Bezerros. Agora vamos aqui para mais uma. Já sei, vamos para Caruaru. A disputa lá estava bem acirrada também, a campanha foi pegada. 31,75% das urnas apuradas e a atual prefeita Raquel Lira, do PSDB, está na frente com 65,42% dos votos. Em seguida, o delegado Lessa, do PP, aparece com 19,35%. Rafier Delon, do PSD, aparece aqui em terceiro lugar com 9,67% dos votos apurados. Marcelo Rodrigues, do PT, aparece com 3,07% e Marcelo Gomes, do PSB, está com 2,24%. Os dados aqui de Caruaru foram atualizados às 7h58, há exatamente uma hora. Vamos lá, agora são 8 horas e 58 minutos. Para você que está chegando agora no YouTube, seja bem-vindo. Este é o podcast Cafezinho ao vivo, a cores e em altíssima definição. Quer dizer, nem tanto que a câmera, acredito, não é lá uma das melhores, mas dá para quebrar o galho. Vamos aqui agora para outro município, com 29,44%. Em terceiro, Zaqueu, do PP, com 25,27% dos votos. Aí tem o delegado João Lins, do Democratas, com 7,23%. Paulo Camelo, do PCB, com 1,3%. Walter Couto, da Rede, com 0,37%. E Ronaldo Todinho, do PROS, com 0,22% das intenções de voto. Sem querer ofender o digníssimo candidato, mas... Pô, Ronaldo Todinho, que nome de candidato é esse? De Buíque, a última atualização acabou de sair, às 7h51, 41,44% dos votos apurados, e Arquimedes Valença, do MDB, continua na frente, 9%. Jonas Camelo, novamente, que pelo seu indeferimento na candidatura, todos os votos contabilizados para ele serão considerados nulos para o TSE. São nulos, estão nulos. Já a candidata Miriam Briano, do PSD, aparece com 20,35% dos votos em terceiro lugar. Tecnicamente em terceiro lugar, levando em conta 3 candidatos. Mas a disputa está apenas, quero dizer, entre Arquimedes e Miriam. Vindo aqui agora a lista dos vereadores. Aline de André de Toinho continua em primeiro lugar com 845 votos. Felinho da Serrinha, do MDB, aparece em segundo com 596. A Aline de André de Toinho também é do MDB.
Em terceiro lugar, Rodrigo da Ótica, do Solidariedade, com 573 votos. Em quarto lugar, Edil França, também do Solidariedade, com 399. Elson Francisco, do MDB, aparece em quinto, com 381. Neném Barão aparece em sexto. Neném Barão, do MDB, com 350 votos. O enfermeiro Luiz Cristiano, do PSD, está em sétimo, com 345. A Alessandra Queiroz, do MDB, está com 319 e aparece em oitavo. Jordão Briano, do PSD, está em nono, com 285. Leonardo de Gilberto, do MDB, está em décimo, com 284. Deca de Zé de Napo, do Solidariedade, está em... Perdoe-me, é que eu acabei perdendo aqui a contagem. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É ao vivo, gente. É assim que acontece. 7, 8, 9, 10, 11. A doutora Clara, do PSD, está em 12º lugar, com 272. O Eldson de Zé de Né, do Solidariedade, está em 13º, com 267. Cidinho de Cícero Salviano subiu, está em 14º lugar, com 264 votos. E Creuza Couto, do PSD, está em 15º lugar, com 257. Mas vale aqui uma rápida observação, porque ela está empatada em número de votos com Corina de Modésio, do Solidariedade. Acredito que, pelo quociente eleitoral, a candidata Creuza Couto esteja assumindo a última vaga. Então, por enquanto, estes são os 15 vereadores, provavelmente, que serão eleitos para a legislatura de 2021 a 2024. Aline de André de Toinho, do MDB. Felinho da Serrinha, também do MDB. Rodrigo da Ótica, do Solidariedade. Edil França, também do Solidariedade. Elson Francisco, do MDB. Neném Barão, do MDB. Enfermeiro Luiz Cristiano, do PSD. Alessandra Queiroz, do MDB. Jordão Briano, do PSD. Leonardo de Gilberto, do MDB. Ô, louco, só tá dando MDB aqui. Deca de Zé de Napo, do Solidariedade. Doutora Clara, do PSD. O Eldson de Zé de Né, do Solidariedade. Cidinho de Cícero Salviano, do Solidariedade também. E Creuza Couto, do PSD. Aproveitei até para fazer algumas anotações aqui no meu caderno. Por quê? Do MDB, que é o partido do atual prefeito e candidato que, por enquanto, está na frente, Arquimedes Valença, são 1, 2, 3, 4. Vamos ver quantos tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Teoricamente, os 6 do MDB, sendo eleitos por enquanto, são os candidatos de situação do governo. A tendência é que o Arquimedes seja eleito, de acordo com esses números que eu divulguei agora há pouco. Esses 5 candidatos a vereador do Solidariedade, que por enquanto estão na frente, mais os 4 do PSD, que estão se elegendo, que são do lado de Miriam, esses seriam oposição. Em tese, seriam oposição ao governo de Arquimedes Valença. Talvez, provavelmente, ele possa ter alguma dificuldade em governo eleito. Talvez, mas eles sórdidos. Vamos voltar agora para 45,8%. E o Wellington da LW segue na frente. O Wellington da LW do MDB com 48,6% dos votos. Zeca Cavalcante do PTB aparece em segundo lugar com 45,87%. A doutora Cibele Roa do Avante está com 5,1% dos votos. E o Francisco Leite do PSL com apenas 0,44%. Para ser o mais rápido possível, dos vereadores de Arco Verde, eu vou falar os 4 mais votados. Luciano Pacheco, do MDB, que segue na frente com 1.067 votos.
Siqueirinha, do PSB, que está emplacando mais um mandato com 945. O Luciano Pacheco também é um tradicionalíssimo vereador de Arco Verde. Zirleide Monteiro, do PTB, em terceiro lugar com 902. Deixa eu ver aqui. E tá aí. 88,33% das urnas apuradas por lá. Ih, rapaz. E Regina da Saúde, do Podemos, está na frente com 57,67% dos votos. A candidata Rogéria Martins, do PP, irmã do deputado estadual Claudiano Martins, que durante muitos anos também foi prefeito de Itaíba, aparece em segundo lugar com 42,33%. Mantendo essa margem apertada, a Regina da Saúde pode ser eleita prefeita. Jorge do Cachorro Quente, do PTB, aparece na frente com 857 votos. Em segundo lugar, Marcelo Pilota, do Podemos, com 732. Normando de Maciel, do PSB, com 679, está em terceiro lugar. Oswaldo do Geral, do PSB, aparece com 485, em quarto lugar. É isso mesmo. De Dias, do PSB, aparece com 448 votos, em quinto. Lula do Doce, do PT, não acredito. Um Lula do PT, que novidade, com 441 votos, está em sexto lugar. Dindo de Zé de Sérgio, do Podemos, está em sétimo com 430. Gessé Tenório, do PT, aparece com 424 votos em oitavo. Aniselton Bugi, do PTB, com 418, está em nono. E o Pequeno, do Podemos, está em décimo lugar com 410 votos. Pega um copo d'água para mim, por favor, que a minha garganta já tem votos. No entanto, ele se encontra também na mesma situação que o Jonas Camilo Imbuíque, com a candidatura indeferida. Por isso, todos esses votos que estão sendo contados para o cacique Marquinhos serão considerados nulos. Sendo assim, a candidata Maria José do Democratas está na frente com 46,71% dos votos, enquanto que o Antônio Mota do PSOL aparece com 3,48% dos votos. Saindo de Pesqueira, vamos agora para 49,15% dos votos apurados na Pegra e o candidato. O oponente. Try free apps, complete surveys, and shop online to earn amazing rewards with Feature Points. Use this link and you'll get a bonus of 50 points to redeem on Google Play, Xbox, PayPal Cash, App Store gift cards, and more. Feature Points. Get rewarded. Olá a todos e bem-vindos a este cafezinho pós-eleição pelo YouTube. Eu sou o William Lourenço, seu novo locutor, e pelos próximos minutos eu trarei a você que me ouve um pouco de informação, opinião, variedades e entretenimento. Desde já eu agradeço pela audiência e o convido para tomar comigo mais este cafezinho. Nesta edição você vai ouvir as notícias mais importantes dos últimos 15 dias. No destaque da edição, os desafios que a próxima administração terá de resolver em Buíque a partir de 2021. A eleição americana é o tema da minha coluna de opinião e assunto da coluna do João Gabriel. Mas antes de começarmos, eu quero fazer um desabafo para vocês. As eleições municipais acabaram em boa parte dos municípios brasileiros. O podcast Cafezinho fez uma cobertura interessante, de excelência e de referência a respeito do pleito aqui em Buíque, Pernambuco. Desde nossa primeira edição, em 8 de fevereiro deste ano, o programa tentou trazer não apenas um resumo da corrida eleitoral para prefeito e vereadores, mas também provocar o eleitor, ativar o seu senso crítico, incentivar o voto consciente, agregar mais informação e o mais importante, fazer tudo isso da forma mais imparcial possível, como manda o verdadeiro jornalismo. Pelo menos foi assim que eu aprendi a lidar com notícias. Porque a decisão sobre quem tem que assumir o poder tem que ser sua. E não porque eu falei para você colocar o candidato de minha preferência lá.
Um amigo meu do Facebook chamou a minha atenção ao comentar sobre a postura dos comunicadores de Buíque em relação à cobertura eleitoral. Pegando esse gancho e pedindo licença a esse meu amigo, vou falar brevemente a respeito desse fato. Muito me desaponta os colegas de comunicação deste município que resolveram levantar publicamente bandeiras de políticos, tanto de um lado quanto de outro, em suas coberturas e nos veículos onde trabalham. Não é uma questão pessoal, tanto que eu respeito todos eles pelos seus trabalhos e tenho alguns deles como amigos, mas sim uma questão profissional. Radialista, jornalista, apresentador, qualquer comunicador que tem um público que o acompanha pelo rádio, TV ou mesmo aqui pela internet, é um formador de opinião. Sua palavra pesa muito mais do que a de um cidadão considerado comum. Por isso mesmo que tem que tomar muito mais cuidado com aquilo que fala. E quando um comunicador declara apoio a um candidato, ele deixa de ser um formador de opinião e passa a ser um papagaio de político. É uma atitude que não agrega valor algum, que conturba o processo e que confunde os eleitores. Um serviço de inutilidade pública. Inclusive tem um texto chamado O que é Jornalismo, do Clóvis Rossi, que eu sugiro que você que me ouve possa ler depois. Ele também fala bastante sobre essa questão da imparcialidade do jornalismo. Mas voltando a falar da nossa cobertura, ela começou em 8 de fevereiro com a estreia do programa, e de cara já trazendo uma notícia exclusiva, a prorrogação do prazo da biometria aqui no município. Depois com a sondagem em cada edição daqueles que sairiam como candidatos. Claro que a pandemia de Covid-19 fez a gente botar o pé no freio, mas quando voltamos, trouxemos mais fatos relevantes relacionados aos candidatos já oficiais da Prefeitura e à Câmara de Vereadores, e atualizações em nossas edições e em minhas redes sociais. Além, é claro, da participação primordial do nosso colunista João Gabriel Silva, trazendo mais reflexão e mais conhecimento com seus textos. Ontem, no dia da votação, começamos às 6 da manhã com uma edição totalmente didática sobre os protocolos adotados para a votação. Aproveito e deixo aqui o meu agradecimento ao pessoal do Tribunal Superior Eleitoral pela colaboração. Depois das 5 da tarde, estive no Facebook, no Instagram e até aqui no YouTube ao vivo, acompanhando e repassando em tempo real os resultados, algumas análises desses resultados e depois os seus desfechos. A democracia venceu de novo e fico feliz que o podcast Cafezinho tenha participado desse processo. Esta foi só a primeira eleição municipal que cobrimos. E fica aqui o agradecimento a você que quis se informar aqui, que depositou seu voto de confiança no nosso trabalho, que está só começando. A gente tenta fazer cada edição com o maior capricho e cuidado possível para você que está do outro lado. Agora, fica o compromisso de que a nossa próxima cobertura seja melhor ainda, sem deixar de lado os nossos princípios. Trazer informação e opinião para fazer você pensar e você decidir por sua vontade, da forma mais imparcial possível, como o bom jornalismo tem que ser. E é só isso. Seguindo com o cafezinho, vamos agora ao bloco das notícias mais importantes dos últimos 15 dias. Cássio Nunes Marques assumiu no dia 5 a sua cadeira de ministro do Supremo Tribunal Federal, substituindo Celso de Mello, que se aposentou em 13 de outubro. O piauiense de 48 anos foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro por sua postura considerada conservadora em decisões judiciais. Cássio chega ao STF com mais de 1.600 processos para analisar, dentre eles, os relacionados ao esquema das rachadinhas na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que envolve diretamente o nome de Flávio Bolsonaro, hoje senador e filho do presidente da República. O ministro Marco Aurélio Mello é o decano do STF até sua aposentadoria compulsória em fevereiro do ano que vem, quando completará 75 anos. Um relatório do Observatório do Clima apontou que o Brasil é hoje o 5º maior emissor de gases poluentes do mundo, atrás apenas da Índia, Rússia, Estados Unidos e China. O aumento na emissão desses gases foi de quase 10% em comparação com o ano anterior.
Enquanto estes países poluem muito por conta da sua produção industrial, o Brasil entrou nessa lista por causa do aumento do desmatamento e das queimadas, tanto no Pantanal Mato-Grossense quanto na floresta amazônica. O democrata Joe Biden foi declarado no dia 7 vencedor da eleição americana e se tornou o 46º presidente dos Estados Unidos. Essa declaração de vitória só foi possível porque ele atingiu primeiro que seu oponente, o atual presidente e o candidato republicano Donald Trump, o número mínimo de 270 delegados do colégio eleitoral. A senadora Kamala Harris se tornou a primeira mulher a ocupar o cargo de vice-presidente da maior potência econômica e militar do planeta. A posse de Biden e Harris será em 20 de janeiro do ano que vem. Ainda nesta edição, na minha coluna de opinião, eu vou explicar como funciona o sistema eleitoral de lá, o que levou Biden à vitória e como esse resultado pode atingir o presidente Jair Bolsonaro e as relações do governo brasileiro com o americano. O PIX, sistema de transferências e pagamentos instantâneos criado pelo Banco Central, entrará em funcionamento para todos os clientes de bancos no Brasil a partir de hoje. Por meio dele será possível efetuar pagamentos de contas e transferências de qualquer valor, 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem qualquer custo. Para poder usar o Pix, é necessário cadastrar uma chave de segurança no aplicativo do banco onde você tem conta. Pode ser seu número de CPF, número de telefone ou endereço de e-mail. Essa chave será solicitada cada vez que você precisar fazer uma movimentação pelo Pix. E chegou a hora dos abraços aqui no cafezinho, e hoje eu mando ao grande Daniel Pinheiro, que completa neste mês 10 anos de stand-up comedy e está com o podcast no Alto do Pinheiro no Spotify. O link do episódio mais recente você vai encontrar aqui na descrição do vídeo. Ao meu querido amigo Aleph Francisco em Jundiaí, mestre linguiça, ao pessoal da Universidade Anhembi Morumbi, ao Paulo Arruda, o Fagner Félix, o Sirigaito, do canal Sirigaito aqui no YouTube, o Elivan Ferreira, o Pablo Reis, o Patrício Martins, o Kelvin Vieira, o Antônio Lima, o Giliard Araújo, o Guilherme Davi e a turma da página Loucos por Rádio, que chegou nessa semana a marca de 50 mil curtidas. Nesses tempos de pandemia, nós tivemos que ficar mais tempo em casa, mas convenhamos, é difícil quando só tem na sua TV aquela novela chata ou aquele jornal passando. Isso quando o sinal da TV tá bom. Por isso a minha dica de hoje para você é o Sky pré-pago. O Sky pré-pago funciona assim: você compra o equipamento, ele vai ser seu. Você assiste a filmes, séries, desenhos animados, canais de esportes, notícias e muito mais com imagem e som 100% digitais. Não tem aquela coisa de mensalidade, de pagar um valor fixo todo mês e se não pagar o sinal corta. Você recarrega quando quiser o pacote de canais que mais combinar com o seu gosto e com o seu bolso. Tudo a partir de R$ 14,90. E na compra do equipamento, você ganha 2 anos de programação inclusa, sendo o primeiro mês com mais de 130 canais. Chega de chuvisco e de ficar girando antena para procurar sinal. O Sky pré-pago chegou para mudar o seu jeito de se divertir. Procure um revendedor autorizado Sky na sua cidade ou acesse o site sky.com.br. No site, você também encontra mais informações sobre este e outros produtos da Sky. Com Sky a gente se diverte junto, mesmo separado. Agora eu quero falar um pouco sobre a campanha do Novembro Azul, que busca conscientizar os homens da prevenção e tratamento do câncer de próstata. Um dos mais fatais, mas que se descoberto precocemente, as chances de cura são de 95%. Ainda há certo receio e até preconceito com relação aos exames. Não há motivo para isso. Se você tem mais de 40 anos ou já teve algum parente com histórico de câncer de próstata, procure um médico e faça os exames preventivos. E se você que me ouve está em tratamento mesmo com a pandemia, continue fazendo, não interrompa. Os hospitais estão tomando todos os cuidados para que você possa se tratar com toda segurança. No
último dia 7, os Estados Unidos conheceram seu 46º presidente. Quem cravava que Donald Trump conseguiria a reeleição mordeu a própria língua e mordeu porque quis. A referência do nosso presidente foi derrotada, numa eleição com margens apertadíssimas em alguns estados, para o democrata Joe Biden, ou como o próprio Trump apelidou, Sleepy Joe. O que ele não contava é que Biden acordaria e ganharia a corrida. Biden venceu em 26 estados, dentre eles os mais populosos, como Nova York e Califórnia, e os que têm mais delegados, como a Pensilvânia, o Michigan e a Geórgia, obtendo mais de 75 milhões de votos, o que dá cerca de 50,6% do eleitorado, e conseguindo a maioria dos 538 delegados do colégio eleitoral. Todos esses números são importantes de se mostrar porque o sistema eleitoral americano é diferente do brasileiro, por exemplo, em muitas peculiaridades. Lá não existe um Tribunal Superior Eleitoral. Cada estado é responsável pela organização e apuração dos votos em seus territórios. Também não há uma lei eleitoral específica para todo o país. O voto lá é indireto. Os eleitores até votam em quem querem na presidência, mas quem decide mesmo são os delegados. Cada estado tem seu número definido de delegados. Todos eles votam tanto para o candidato democrata quanto para o republicano, dependendo de quem ganhar naquele estado. O candidato que conseguir o número mínimo de 270 delegados se torna presidente da maior potência econômica e militar do planeta. Os estados mais visados pelos candidatos nas campanhas são a Califórnia, com 55 delegados, o Texas, com 38, Flórida e Nova York, com 29 delegados cada, Illinois e Pensilvânia, com 20 delegados cada. Já dada uma breve explicação sobre o processo de votação, vamos agora ao momento em que essa votação ocorreu. Os Estados Unidos hoje são o país com o maior número de contaminados e mortos por Covid-19 em todo o planeta. As mortes de cidadãos negros por policiais brancos levaram milhares às ruas num movimento conhecido como Black Lives Matter, trazendo de volta a discussão sobre o racismo. As incessantes pisadas na bola de Trump em como tratar desses assuntos polarizaram e dividiram o país de uma forma nunca antes vista por lá. Até o processo eleitoral, com mais de 200 anos em funcionamento, foi alvo dos ataques do republicano derrotado. O voto por lá não é obrigatório. Mesmo assim, mais de 150 milhões de americanos foram votar. Biden, junto com sua candidata a vice Kamala Harris, buscou atrair o eleitorado com um discurso mais sereno, de unificação. E deu certo. Folks, the people of this nation have spoken. O povo desta nação falou. Eles nos deram uma vitória clara, convincente. Uma vitória para nós, o povo. Vencemos com o maior número de votos já dados a uma chapa presidencial na história da nação, 74 milhões. 74 million. Busquei este cargo para restaurar a alma da América, reconstruir a espinha dorsal desta nação, a classe média, e fazer com que a América seja respeitada em todo o mundo novamente. No que esse resultado nos afeta? Em muita coisa. Isso porque o presidente Jair Bolsonaro se tornou o imitador oficial do Donald Trump. Quis adotar as mesmas posturas impensadas e estúpidas que o líder americano, como menosprezar a pandemia e o meio ambiente, ter os mesmos inimigos que o Trump e dizer que ele era seu amigo, mesmo o Trump colocando na nossa traseira. A sobretaxa no aço brasileiro é só um dos exemplos. Evidente que o Bolsonaro estava torcendo pela reeleição do amigo, e é até esperado que ele ainda não tenha cumprimentado o adversário, agora eleito presidente americano, pela vitória. A partir de 20 de janeiro, Bolsonaro terá de conversar sobre relações diplomáticas e negócios entre Brasil e Estados Unidos com Biden, gostando ou não. E vai ser muita burrice da parte dele ficar de birra ou mesmo declarar guerra aos Estados Unidos só porque o amigo saiu da Casa Branca. Como todo mau perdedor, Trump ainda está questionando a votação, que teve maior adesão do voto pelo correio por conta da pandemia.
O voto por correio é usado nos Estados Unidos desde 1861. Nunca houve qualquer indício de fraude no sistema eleitoral americano, nem mesmo quando Trump ganhou em 2016. É engraçado como justamente agora isso veio a ocorrer, não é? Como bom copiador, Bolsonaro já entrou na onda do questionamento do nosso sistema eleitoral, faltando ainda 2 anos para a eleição presidencial por aqui, e pedindo a volta do voto impresso. A urna eletrônica é usada desde 1996 e não houve até hoje qualquer indício de fraude, nem mesmo quando o Bolsonaro foi eleito em 2018. Por que então do questionamento? Bolsonaro já teme perder a cadeira do Planalto? A queda de Trump nos Estados Unidos é uma evidência de que o pensamento extremista que ainda nos atormenta está com seus dias contados. E se lá, na maior potência do planeta, o povo ficou de saco cheio de um presidente bocudo e incompetente, por que não esperar o mesmo deste país de terceiro mundo? Vamos agora a mais um bloco de abraços aqui no cafezinho, e desta vez eu mando ao meu amigo Leonardo Grossi e ao pessoal do portal Calciopédia, ao Anderson Albuquerque, o Edson Rolim, ao Mike Menezes Silva, o Arthur Penteado, a Érica Oliveira, o Sebastião Barbosa da SM Frutas, a Mirielle Lins, ao Marcos Andrade, ao pessoal do portal NE7, o Rangel Francisco, o Falcão, o Mito Cearense, o Pablo Loyo, a Ana Paula da Silva, o Magno Martins e ao pessoal da Rede Nordeste de Rádio, e também a turma da página Buick 1000 Grau. Como eu falei no início do cafezinho, ontem os quase 40 mil eleitores de Buíque decidiram quem irá assumir a prefeitura a partir de 1º de janeiro. Também assumirão os 15 vereadores escolhidos pelo povo para a nova legislatura que vai até 2024. As pessoas eleitas pegarão uma tremenda bucha de canhão em suas mãos. Uma cidade atrasada, dependente de Arco Verde para quase tudo, com poucos atrativos turísticos e um imenso histórico de péssimos gestores. Comentei em outra edição que no século passado uma linha de trem passaria por dentro de Buíque, mas o prefeito de mente tacanha da época não quis. Arco Verde recebeu essa linha e virou um importante polo regional. Em 2015, como eu também já falei aqui, Buíque foi considerado o município com o pior índice de desenvolvimento humano de Pernambuco, estando entre os 500 piores do Brasil. Esse dado foi levantado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro e divulgado naquele ano pelo Diário de Pernambuco. Eu lembro que estava em São Paulo quando soube da notícia e pedi publicamente ao então prefeito em meu perfil no Facebook que fizesse algo urgente para mudar aquela situação. Em 2010, no censo, o IBGE apontou que o PIB, soma de tudo que é produzido num local em determinado período de Buíque, naquele ano, foi de 300 milhões de reais. Já neste ano, o mesmo IBGE apontou que Buíque é o maior produtor de leite de todo o estado de Pernambuco. Então, por que essa grandeza e essa riqueza não se refletem no município como um todo? Porque por mais que o município tenha se modernizado, e por mais que os resquícios dessa modernização até tenham chegado aqui, o modo de pensar dos políticos e de parte considerável dos eleitores daqui congelou. O puxa-saquismo a determinado animal, digo, daqueles animais símbolos das campanhas desses políticos, que na maioria das vezes é visando um contrato e não pensando no trabalho daquele indivíduo para o município, é também o que condena a todos. Os jovens que se veem obrigados a sair daqui por falta de oportunidades de obter renda, exceto os que são parentes desses políticos e alguns puxa-sacos de situação, os adultos e idosos que carecem de cuidados médicos, mas que precisam se deslocar até Arco Verde para o básico, as crianças que carecem de educação de qualidade, principalmente as das zonas rurais, e ainda teve quem quis fechar escolas nessas comunidades. Os moradores das zonas rurais que trafegam para o município por quase 4 anos em estradas péssimas, só passando uma máquina em período de campanha,
E olha que quase 80% dos moradores de Buíque vivem na zona rural. Os moradores da zona urbana que ainda vivem em ruas batidas de terra e que só vem a prefeitura botar um asfalto no chão em tempo de campanha. Poderia citar muitas outras coisas redundantes que fazem com que Buíque tenha se tornado tão pequeno em relação aos municípios vizinhos. Mas aí eu teria de detalhar as condições de trabalho dos profissionais de saúde e educação, falar mais sobre o papel da imprensa local e sinceramente não estou a fim de me estender neste assunto. Mas o lado bom da modernização é que, até mesmo aqui, algumas poucas pessoas começaram a mudar suas concepções sobre o que esperam dos seus representantes enquanto estão no poder. Pesquisaram seus históricos, se propuseram a ler seus planos de governo, acompanharam suas situações perante a justiça eleitoral, iniciaram um interessante processo de participação política. As discussões não ficaram somente resumidas na cor amarela, vermelha ou lilás. E quem assumir a prefeitura e a Câmara de Vereadores terá de estar preparado para lidar com esse novo meio do povo participar dos assuntos de interesse do município. O processo começou agora, e espero eu que não acabe na próxima eleição municipal. Caberá à próxima gestão começar um processo de reunificação dos moradores desse município. E, principalmente, de crescimento equitativo entre os pecuaristas, os comerciantes, os agricultores familiares e demais trabalhadores. Um desenvolvimento extraordinário na infraestrutura, uma subida estratosférica nos índices de educação do básico ao médio, melhor atendimento na rede de saúde, das unidades básicas a quem sabe uma unidade de pronto atendimento. Ainda mais segurança para o cidadão poder andar tranquilo de casa para o trabalho ou para algum evento. Mais opções de cultura, maior divulgação dos atrativos turísticos do município a nível nacional. Maior diálogo dos representantes com seus chefes, os eleitores. E, acima de tudo, mais transparência, eficiência e competência de quem for trabalhar no comando de Buíque. Caberá à próxima gestão entender que não se aceita mais migalhas do poder público e que essa decisão é irreversível. A eleição americana foi há quase 2 semanas, mas ainda está dando o que falar. Principalmente porque o atual presidente Donald Trump não quer dar o braço a torcer e admitir a derrota para o democrata Joe Biden, mesmo com políticos do seu partido dizendo que não viram fraude na apuração e que ele deveria admitir logo a derrota. Na minha coluna de opinião eu trouxe um pouco de como funciona o sistema eleitoral americano. E agora, o nosso amigo colunista João Gabriel Silva vai dar sua opinião a respeito dessa disputa histórica. É com você, Gabriel. Bem-vindo! Olá, William e amigos do Cafezinho, vamos ao nosso comentário da semana. Desta vez vai ser a respeito das eleições norte-americanas que têm dominado a pauta da televisão, tanto brasileira quanto mundial. Nosso comentário tem um título de Eleição Norte-Americana, e eu com isso. A eleição norte-americana de 2020, por si só, neste ano maluco em que vivemos, seria um acontecimento muito maior do que já o era. Bem, a disputa eleitoral do país mais poderoso do mundo atrai a atenção de todos, pois eles regem grande parte do mundo globalizado em que vivemos. Alguns ingredientes fizeram dessa batalha pela Casa Branca algo a se ficar atento, como por exemplo a pandemia de Covid-19 que assombra os americanos com mais de 200 mil mortos e contando. Há também o movimento Black Lives Matter, que reivindica, entre outras coisas, o fim da violência policial contra os negros em vários estados, além de uma crise financeira na superpotência americana causada pela pandemia, sem contar com movimentos de lutas pelas mulheres em busca de igualdade e fim da violência, mais conhecido também como Me Too. Bom, tínhamos como sempre 2 lados, o lado democrata e os atuais moradores da residência presidencial americana, os republicanos, Joe Biden versus Donald Trump, 2 lados opostos entre si, com grandes diferenças de ideologia, discurso e atitudes. De um lado tínhamos o populismo, o negacionismo e a ideologia de extrema direita de Donald Trump que tentava manter a sua presidência.
Na outra direção, tínhamos o contrário a essas características. Biden fazendo uso de uma proposta de unificação da nação, de ir contra o populismo desenfreado, ter uma postura pautada pela ciência e não negar os efeitos nocivos da pandemia, além de possuir uma ideologia mais centrada, claro que conservadora, visto que ele é um político das antigas, que ficou por mais de 30 anos no Senado. Ele tinha o auxílio da senadora Kamala Harris, que representava uma renovação, uma senadora democrática, negra, que estava identificada com as lutas traçadas pelos movimentos reivindicatórios, que complementava o estilo pacificador de Biden. Por que isso é importante? Porque os Estados Unidos basicamente controlam o mundo. Tudo o que acontece lá tem repercussões a nível mundial, ou seja, quem ganhar lá vai afetar e muito a sua vida. Obrigado a todos e até a próxima. De volta com as notícias mais importantes dos últimos 15 dias. Os primeiros 15 dias de novembro começaram marcados por grandes perdas no mundo das artes. No dia 1º, morreu no Rio de Janeiro o ator Tom Veiga, que interpretou por quase 25 anos o personagem Louro José. Ele tinha 47 anos e sofreu um AVC causado por um aneurisma. No dia 8, a cantora Vanusa faleceu aos 73 anos em Santos, litoral de São Paulo. Já no dia 9, morreu nos Estados Unidos o cartunista Ken Spears aos 82 anos. Ele, junto com o também cartunista Joe Ruby, falecido em agosto deste ano, criou o personagem Scooby-Doo em 1969 para os estúdios Hanna-Barbera. O Brasil deve deixar de ser uma das 10 maiores economias do mundo, segundo dados do FMI, coletados numa pesquisa da Fundação Getúlio Vargas. Esse levantamento divulgado pela revista Valor Econômico aponta a diminuição do Produto Interno Bruto, PIB, e a desvalorização da moeda nacional como os motivos dessa mudança. O PIB brasileiro em 2019 equivalia a 1 trilhão e 800 bilhões de dólares, o que garante ao país a 9ª posição no ranking. As previsões do FMI são que em 2020 ocorra uma queda de 5,8% do PIB. Essa projeção é ainda mais negativa do que a do governo brasileiro, que estimou uma retração de 4,7%, e que a dos bancos e consultorias locais, que especulam diminuição de 4,8%. Outra preocupação é relacionada com a pandemia do novo coronavírus, que afetou por meses as atividades econômicas do país. O Brasil está no ranking das 10 maiores economias do planeta desde 2011 e corre o risco de ser ultrapassado pelo Canadá, Rússia e Coreia do Sul. A queda de braço entre o presidente Jair Bolsonaro e o governador de São Paulo, João Dória, ficou ainda mais evidente nessa última semana após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, suspender no dia 9 os testes da vacina Coronavac, desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac e o Instituto Butantan. A agência informou que tomou a decisão após constatar a morte de um voluntário no dia 29 de outubro. No entanto, o Instituto Médico Legal afirmou em laudo divulgado pela Rede Globo que esse voluntário cometeu suicídio por intoxicação, não tendo nenhuma relação direta com a vacina. Dada toda a repercussão, a Anvisa revogou a suspensão dos testes no dia 11. O estado do Amapá sofre com um desabastecimento de energia elétrica desde o dia 2, quando um transformador superaqueceu e explodiu em uma subestação em Macapá. Por conta disso, o Tribunal Superior Eleitoral teve de postergar a data das eleições municipais na capital. As novas datas para o primeiro e segundo turnos ainda vão ser definidas junto ao TRE do estado, mas uma coisa é certa: não haverá prorrogação dos mandatos do atual prefeito e dos vereadores, e a votação deve ser marcada até a data limite de 27 de dezembro desse ano. Em uma partida fraca e sem fortes emoções, a seleção brasileira venceu na sexta a Venezuela por 1-0 no Morumbi, em São Paulo, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.
O único gol do jogo foi marcado por Roberto Firmino. O Brasil volta a jogar amanhã contra o Uruguai em Montevidéu. Indo agora para as notícias das eleições 2020, o atual prefeito de Buíque, Arquimedes Valença, do MDB, conseguiu a reeleição com 51,03% dos votos, pouco mais de 13 mil. Jonas Camelo, do Solidariedade, recebeu 32,48% dos votos, quase 8.600, mas todos eles entraram no sistema do TSE como anulados sub judice. Miriam Briano, do PSD, recebeu 16,49% dos votos, 4.340 no total. O resultado final só saiu às 10h30 da noite do domingo. Isso porque o Tribunal Superior Eleitoral enfrentou uma instabilidade em seu sistema que atrasou as divulgações na maior parte do Brasil em 3 horas. O presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, afirmou que o problema se deu devido à centralização das informações de todas as apurações dos mais de 5.500 municípios na sede do TSE em Brasília. O problema, no entanto, foi somente no atraso da divulgação desses resultados. Voltando ao resultado das eleições em Buíque, Aline de Andrade Toinho, do MDB, foi eleita como a vereadora mais votada do município, com 1.388 votos. Corina de Modésio, do Solidariedade, foi a segunda mais votada com 1.256. Os outros 13 vereadores eleitos por ordem de classificação foram Rodrigo da Ótica e Cidinho de Cícero Salviano, do Solidariedade, Felinho da Serrinha, Peba do Carneiro e Preto Capinauá, do MDB, Doutora Clara Brito, do PSD, Melk do Catimbau e Deca de Zé de Napo, do Solidariedade, Leonardo de Gilberto, do MDB, Enfermeiro Luiz Cristiano, do PSD, Elson Francisco Neném Barão, do MDB e Creuza Couto, do PSD. O MDB, partido do prefeito eleito Arquimedes Valença, garantiu 7 cadeiras na Câmara de Vereadores. O partido Solidariedade, do candidato Jonas Camelo, garantiu 5 vagas. Já o PSD da candidata Miriam Briano conquistou 3 cadeiras. Dos mais de 38 mil eleitores buiquenses cadastrados no TSE, apenas 28.100 foram às urnas neste domingo. A abstenção foi de 26% no município, cerca de 10 mil eleitores que não foram votar. Em todo o país, a taxa de abstenção também foi alta, 23%, o que equivale a mais de 30 milhões de eleitores. Uma das principais causas de tamanha ausência foi justamente a pandemia de Covid-19. Mesmo assim, o presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, agradeceu aos eleitores que compareceram. Vale lembrar que a justificativa da ausência tem de ser dada à Justiça Eleitoral até o dia 14 de janeiro. Caso contrário, será cobrada uma multa de R$ 3,51. Em Arco Verde, Wellington Maciel, conhecido como Wellington da LW do MDB, venceu o ex-prefeito e ex-deputado federal Zeca Cavalcante do PTB e assumirá a prefeitura em 1º de janeiro, substituindo Madalena Brito. Wellington obteve mais de 17.800 votos, o que dá 48,21%, e Zeca teve exatos 17.006 votos, o que dá 45,98%. Cibele Roa do Avante conquistou apenas 5,32% dos votos, quase 2.000, e Francisco Leite do PSL obteve apenas 0,49%, o que dá 182 votos. Os vereadores eleitos em Arco Verde foram Luciano Pacheco, Zirleide Monteiro, Siqueirinha, Everaldo Lira, Célia, João Taxista, Luísa Margarida, Sargento Brito, João Marcos e Rodrigo Roa. Uma curiosidade interessante: Arco Verde tem mais habitantes e mais eleitores que Buíque, porém tem menos vereadores na Câmara, 10. Fica a dica àquele cara que queria que Buíque tivesse 30 vereadores. Quem não entendeu a indireta, ouça o destaque da edição de 25 de outubro. O link da playlist do podcast Cafezinho está na descrição deste vídeo. A capital pernambucana, Recife, terá segundo turno entre João Campos do PSB e Marília Reis do PT.
Eduardo Paes do Democratas e Marcelo Crivella do Republicanos disputam no Rio de Janeiro. Já Bruno Covas do PSDB vai para o segundo turno com Guilherme Boulos do PSOL. Além dessas capitais, outras 54 cidades brasileiras terão de voltar às urnas no dia 29 de novembro para eleger seus prefeitos. No dia 30, tem cafezinho com todos os detalhes dos resultados às 9 da manhã. Apenas uma rápida correção que eu acho importante: quem irá às urnas são os eleitores de Recife, São Paulo, Rio de Janeiro e de outras 54 cidades brasileiras, não as cidades necessariamente em si. Pelo erro eu peço desculpas. E assim nós encerramos essa edição do Cafezinho, agradecendo a você que me ouviu pela audiência, paciência, carinho e confiança.